O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, tem motivos para comemorar. O resultado do leilão de 12 aeroportos ontem na Bolsa de Valores em São Paulo é uma demonstração de confiança no Brasil, no acerto do rumo na condução da política econômica e na certeza de que o país, segundo palavras do próprio ministro, voltou para o jogo. Com um ágio de 1000%, o leilão de privatizações dos aeroportos superou a outorga estipulada pelo governo de 2,1 bilhões de reais. Os terminais estão localizados na região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e juntos recebem cerca de 20 milhões de passageiros por ano, o que equivale a 9,5% do mercado nacional de aviação. O investimento previsto para os 3 blocos é de 3,5 bilhões de reais. Fica muito claro que este leilão, este ágio, significa um acerto da trajetória, rumo e condução política econômica. É um resultado que nos deixa felizes e mostra o grande potencial do país, afirmou o ministro. Com o otimismo no mercado, a Bolsa de Valores voltou a bater recorde histórico ontem e sinaliza uma onda forte de investimentos que estão prestes a alavancar a economia brasileira a patamares que finalmente vão honrar a riqueza dessa gigantesca nação, freada por décadas de desgoverno, corrupção e quadrilhas que sugaram não só o dinheiro, mas também a esperança de uma nação que tem tudo para ser grande. Falando em grande nação, o governo de Donald Trump nos Estados Unidos irá conceder ao Brasil o status de aliado preferencial fora da OTAN. A condição de aliado preferencial será concedida durante a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, que prevê também acordos de cooperação, transferência de tecnologia e recursos de defesa. Para se ter uma ideia do tamanho dessa parceria, somente no acordo para o lançamento de satélites que o Brasil passará a fazer parte com o uso comercial da base de Alcântara, o montante anual previsto em investimentos supera 1 trilhão de reais. Imagina só o que isso vai significar na geração de empregos, ampliação na infraestrutura, avanço tecnológico e crescimento da economia. Estamos presenciando o nascimento de um novo Brasil que, diante das novas parcerias com países desenvolvidos que fazem a diferença no mundo, começa a decolar. Mas sempre tem um mas. E o STF, hein? Sérgio Moro pode ser o antídoto contra as tentativas desesperadas do mecanismo de conter a Lava Jato, maior operação de combate à corrupção do mundo e responsável por fazer com que os brasileiros voltassem a ter esperança no Brasil. É como já dissemos aqui esses dias, estávamos tão acostumados com governantes menos inteligentes do que nós, que diante desses novos integrantes do novo governo, às vezes demoramos um pouco para entender as estratégias nas ações tomadas pelos ministros e pelo presidente. Para quem esteve acordado no Brasil desde o início da Operação Lava Jato, é fácil perceber que Moro é um excelente estrategista. Desde o início da operação foram várias vezes em que ele precisou entrar em confronto direto com grandes poderes, como organizações criminosas e quadrilhas de especialistas em crimes de colarinho branco. E podemos dizer que Moro sofreu baixas, mas seguiu vencedor. Pela primeira vez, vimos políticos e poderosos sendo pegos cedinhos pela Polícia Federal e encaminhados para prisões, onde, após condenados, iniciaram o cumprimento de suas penas. Dentre eles, impossível não citar o líder máximo da quadrilha petista, que, apesar de artimanhas e tentativas envolvendo parlamentares, ministros do Judiciário e até mesmo uma ex-presidente, esteve sempre um passo atrás do brilhantismo do então juiz Sérgio Moro. A decisão do STF, que em teoria enterra assim a Lava Jato, não passará ilesa pelo ex-juiz que agora possui poderes de um super-ministro. Percebemos agora que Sérgio Moro já havia previsto esse ataque contra a operação e apresentou com bastante antecedência o pacote anticrime, a ser votado em breve pelo Congresso e que colocará as questões sobre Caixa 2 e corrupção em seus devidos lugares. Além do apoio de um Congresso renovado, Sérgio Moro também conta com um importante aliado, o presidente da República, que também possui ao seu alcance outras ferramentas que podem diminuir os danos colaterais da decisão do STF.
Isso quer dizer que devemos ficar tranquilos e quietos diante das afrontas contra o combate à corrupção e as tentativas de sabotagem ao governo? Claro que não. Bolsonaro e Moro só chegaram onde estão pela intervenção popular e só alcançarão seus objetivos se a população exercer seu dever patriótico e direito fundamental de se manifestar, pressionar, governar junto com o governo, sentar ao lado de Jair Messias Bolsonaro na cadeira presidencial e gritar aos bandidos traidores da pátria que todo o poder emana do povo e agora o povo finalmente tem meios de exercer esse poder. O Brasil está mudando e os vigaristas que sempre atentaram contra a ordem e o progresso estão desesperados. As últimas ações da grande mídia e da cúpula do judiciário escancaram o pânico dos ex-donos do Brasil, que se debatem na lama da corrupção, da impunidade, da má-fé, da desonestidade, da incompetência e da traição. A Lava Jato vai continuar e agora ainda mais fortalecida, nem que para isso o povo leve nos braços até a porta da Casa da Impunidade um cabo e um soldado. A guerra só começou. No Senado, Major Olímpio apresentou um projeto de lei que extingue a decisão do STF contra a Operação Lava Jato. O projeto de lei do senador acaba automaticamente com esta manobra do Supremo. Além disso, o Senado atingiu a marca de 27 assinaturas pela instauração da CPI da Lava Toga, que visa investigar os crimes cometidos pelos juízes dos tribunais superiores. Major Olímpio postou em seu Twitter: "Acabei de apresentar projeto de lei que permite a continuidade da Operação Lava Jato e reverte a decisão do STF. Assim, garantimos o combate ao crime organizado, corrupção e evitamos a impunidade. Assim, o projeto de lei sanará qualquer dúvida sobre a competência para julgar crimes comuns cometidos em conexão com crimes eleitorais, de modo que o crime comum seja julgado pela justiça competente e o crime eleitoral seja julgado pela justiça eleitoral. Portanto, a Justiça Eleitoral continuará a fazer o brilhante trabalho de combater crimes eleitorais e a Justiça Comum irá continuar combatendo a corrupção e a impunidade. A situação exige reação imediata dos senadores. Uma das coisas que mais chamou a atenção na sessão solene de enterro da Lava Jato no STF foi a forma com que os ministros, em especial Gilmar Mendes, se referiu ao procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Mendes atacou duramente o procurador-chefe da Lava Jato, chamando-o de gangster. Isso não é método de instituição, é método de gangster. Isso é uma disputa de poder em que se quer amedrontar as pessoas. Fantasmas e assombração aparecem para quem neles acredita, disse o ministro. Mendes também revidou os ataques feitos pelo procurador Rodrigo Castor, citando artigo em que um membro da PGR critica a justiça eleitoral. Gentalha, despreparada, não tem condições de integrar o Ministério Público, nem pensamento estratégico tem, são uns cretinos, afirmou. Calma, ministros, guardem um pouco de saliva, pois vocês vão ter muitos motivos para se preocupar com Deltan em breve. O procurador Deltan Dallagnol está inconformado, como todos nós estamos, com a decisão dos togados da Suprema Corte e disse em entrevista que não tem mais o que fazer a respeito. Mas, se tudo ocorrer como previsto, em breve Dallagnol vai encarar de frente, ou melhor, de cima, qualquer superpoderoso ministro supremo. Afinado com Sérgio Moro, o procurador-chefe da Lava Jato tem grandes chances de assumir a Procuradoria-Geral da República. Atualmente presidida por Raquel Dodge, a PGR trocará de comando em setembro de 2019. Há indícios de que o procurador da República, Deltan Dallagnol, tem grandes chances de chefiar a instituição. Coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Dallagnol e sua equipe acusaram e tornaram réus por corrupção quase 350 pessoas, entre as quais está o ex-presidente Lula. Cerca de 87 réus foram condenados graças ao esforço da equipe curitibana. A afinidade do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o procurador paranaense é grande e sua indicação caminha a passos largos.
Embora seja hábito a escolha do novo PGR através de uma lista tríplice, definida pela Associação Nacional dos Procuradores da República, o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que pretende quebrar essa tradição. A lei estabelece que o indicado ao cargo tenha mais de 35 anos e faça parte da carreira de procuradores. E bingo, Dallagnol preenche ambos os requisitos. Já fica aqui a convocação a todos os brasileiros de bem para a campanha em apoio ao menino da Lava Jato, que nunca se calou diante de nenhum poderoso. Ministros do Supremo e coronéis do Congresso Nacional que se preparem.